Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de História. Vocês lembram que na aula passada a gente analisou uma imagem, falou um pouquinho sobre as pessoas e as atividades que elas exercem? Vocês lembram disso? E aí vocês tinham uma tarefinha para casa, que era fazer uma pesquisa sobre o que é o trabalho. Muitos de vocês podem ter pesquisado na internet, no livro, no dicionário, outros devem ter falado com a família, e aí vocês fizeram alguns registros lá na página 218, não fizeram? Era para registrar aqui. O que você descobriu sobre o trabalho? Né? O trabalho pode ser uma atividade, o trabalho, muito provavelmente vocês podem ter escrito lá que trabalho é dar aula. Dar aula é um trabalho? É um trabalho, né? Limpar a casa é um trabalho? É um trabalho. Construir prédios, construir casas é um trabalho? É um trabalho. Então, o que é o trabalho? O trabalho é toda a atividade, né, que pode ser uma atividade produzida pela movimentação, pela ação, mas também produzida intelectualmente, quer dizer, eu não uso o meu corpo para fazer as coisas, mas eu uso o meu cérebro, eu estou pesquisando, eu estou lendo, eu estou estudando, que é muito o trabalho do pesquisador, lembra que a gente viu? Então o trabalho, ele é uma atividade humana. Os humanos fazem trabalho, tá certo? Aí vocês vão dizer assim, professora, mas lá o João de Barro também constrói casa, e ele não é engenheiro, ele é um animal, né? Ele não é um ser humano, ele não é um engenheiro, mas ele constrói uma casa. Mas no caso do João de Barro, a casa que ele constrói é para a própria sobrevivência. E é um instinto dele, né? Construir um lugar para se proteger. É diferente do homem, que claro, a ideia de casa de moradia vem dessa necessidade do homem de se proteger, né? Se proteger dos eventos naturais, do frio, da chuva, do vento. Mas a ideia de construir casas para que outras pessoas morem, isso é trabalho, né? É o que o pedreiro faz, é o que o engenheiro desenha, não é isso? Então, o trabalho é toda atividade humana, pessoal. Toda atividade humana que pode ser de caráter físico ou de caráter intelectual e que tem por finalidade gerar um produto. Mas como assim, professora? Tudo bem, o engenheiro ele vai lá, ele vai fazer um desenho, vai surgir um produto, né? E aí vai para outra pessoa, que é o mestre de obras, que vai construir aquela ideia. Mas e o pesquisador, professora? E o historiador? Né? Qual é o produto que ele cria? Será que produto é só aquilo que eu posso pegar? Não, né? O pesquisador, ele faz o quê? Ele faz pesquisas, ele descobre conceitos, né? A gente sabe, por exemplo, dos cientistas, eles criam vacinas, eles criam remédios, eles descobrem curas para as doenças, descobrem tantas coisas, não é? Então, o trabalho intelectual também gera produto, tá certo? Então, vamos seguir, né? Mais abaixo, o nosso livro pergunta lá, o que é trabalho? Então, vamos ver o que ele fala ali embaixo. Observe as imagens, né? Então a gente tem várias imagens aqui. Na imagem 1 a gente tem uma moça usando uma máquina que corta madeiras, não é isso? E lá no 2, o que a gente tem? A gente tem as crianças brincando de cabo de guerra, né? Brincando com uma corda. E lá no número 3, o que eu tenho no número 3? Tem uma família, né? Sentada no sofá, olha ali, o pai está com o controle remoto na mão, provavelmente estão assistindo TV, né? E parece bem divertido o que eles estão vendo, certo? Então vamos descer mais um pouco. O que as pessoas das imagens estão fazendo? Em qual das imagens há alguém trabalhando? Qual é a diferença entre brincar e trabalhar? Então vamos descer mais um pouquinho. Olha lá. A pergunta é, em qual delas tem alguém trabalhando? Em todas elas, vamos lembrar o que é o trabalho? O trabalho é uma ação humana, que pode ser de caráter intelectual ou físico e que vai ao final gerar um produto, não é isso? Se eu estou lá brincando de cabo de guerra, é uma ação física, não é? É feito por humanos, mas vai gerar algum produto? Não, né? É só uma brincadeira, é só diversão. Aqui, quando eu estou sentada assistindo a TV, é uma ação? É uma ação. É uma ação humana? É uma ação humana. Mas gera um produto? Não, não gera um produto, né? Porque é um momento de lazer, um momento de descanso. E aqui? Tem uma mulher cortando madeira. Se ela está cortando essa madeira, provavelmente ela vai usar essa madeira para alguma coisa. Ela vai fazer alguma coisa com essa madeira, não vai? Então, é um ser humano, está fazendo uma ação, mas ela vai produzir alguma coisa? Vai.
vai sair um produto dessa ação dela. Então, quem é que está trabalhando aqui? O número 1, né? Vamos lá, vamos continuar então a nossa conversa. Vamos descer e vamos dar uma lidinha no que diz o texto. Muitas vezes entendemos a palavra trabalho como sendo uma atividade feita por alguém e que depende da profissão dessa pessoa. Muitas vezes a gente entende dessa maneira. Por exemplo, o trabalho do professor é ensinar. O trabalho do marceneiro é fazer móveis, entre outras coisas. Será que isso é correto? Será que isso também é trabalho? Será que é correto eu definir o trabalho pela profissão da pessoa? Também, isso também não está errado. Olha lá, a palavra trabalho tem vários significados. Um desses significados é bem parecido com o de profissões. Há também outro significado importante. Trabalho é o conjunto de atividades que os seres humanos realizam. Assim, trabalhamos para mudar a natureza e suprir nossas necessidades, como comer, dormir e nos vestir. Lembram da história da casa? Como será que os primeiros homens moravam? Será que eles já construíam casas? Não, né? Os primeiros, eles moravam nas cavernas, eles imitavam o que os animais faziam. Então, eles viam que os animais se escondiam nos troncos de árvores, que os animais se escondiam nas cavernas e eles se protegiam ali. Com o passar do tempo, eles foram criando equipamentos para facilitar a vida dele. À medida que eles foram tendo necessidade de alguma coisa, eles foram criando algo para suprir essa necessidade. Quando ele começa a fazer isso, ele começa a transformar o ambiente. E aí ele já começa a perceber que ele pode construir a própria casa. Como é que ele vai construir a própria casa? Com o tronco da árvore. Não é isso? Que ele encontra lá na natureza. Que no primeiro momento ninguém cortava a árvore, né? Lá na história primitiva, eles usam o que eles encontram na natureza já pronto, caído, né? Depois, mais à frente, que o homem vai evoluindo, a história vai evoluindo, e aí vão se criando equipamentos para cortar a árvore para construir a casa, ou construir outros equipamentos, não é isso? Então o trabalho, ele é o conjunto de atividades que os seres humanos realizam. E esse conjunto de atividades acaba por modificar o ambiente, né? Na intenção de construir coisas que facilitem a sua vida e que transformem o seu dia a dia e que supram as suas necessidades. Então, para isso, nós vamos fazer juntos aqui esta atividade, tá bom? Então, já sabe, se nós vamos fazer junto, o que você tem que fazer? Dá uma pausa na aula, né? Responde e volta comigo, que eu vou estar aqui, tá certo? Vamos lá, então. Lolô estava ficando com a mania de inventar, e isso dava muito trabalho. Não sobrava tempo de ficar com o filho. A mãe, então, resolveu ajudar o marido na oficina para que ele pudesse voltar mais cedo do trabalho. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Brisa e Lolô chegavam em casa cedo. Beijavam o filho, mas depois ainda precisavam fazer o jantar, lavar a louça, a roupa, passar o pano no chão. A casa deles agora era limpinha, confortável e tinha comida gostosa, mas era uma trabalheira sem fim. Então vejam lá, a Brisa, ela tinha o esposo, né, o Lolô. E o Lolô trabalhava e ela resolveu que ele ficava muito tempo no trabalho. Então ela ia ajudar ele no trabalho, não é isso? Sim ou não? É isso que a história conta, não é? Vamos ver, vamos voltar lá um pouquinho para a gente ver. Olha lá, Lolô está ficando com mania de inventar. E isso dava muito trabalho, então ele fazia invenções, ele era um inventor. E isso dava muito trabalho. A mãe, então, resolveu ajudar o marido na oficina para que ele pudesse voltar mais cedo do trabalho. Então, para ele chegar mais cedo em casa, ela resolveu ir lá ajudar ele a realizar o trabalho. Só que com isso, como ela ficava lá com ele no trabalho, a casa deles ficava sem fazer o serviço de casa, sem a louça lavada, sem arrumar a casa, né? Porque ela ficava lá com ele trabalhando. Então, quando eles voltavam para casa, eles tinham que fazer tudo aquilo que eles não fizeram durante o dia. É o que vai dizer o texto, né? Que eles chegavam em casa mais cedo, porque a ideia era essa, não era? Chegavam em casa mais cedo, beijavam o filho, mas depois precisavam fazer o jantar, lavar a louça, a roupa, passar pano no chão. Quer dizer, a casa deles era limpinha e confortável e tinha comida gostosa, mas era uma trabalheira sem fim. Quer dizer, eles trabalhavam lá na oficina construindo coisas e depois, quando chegavam em casa, eles tinham que fazer o serviço da casa. Então, vamos descer mais um pouquinho. Lembrando que essa história, Lolô Barnabé, olha lá, quem escreveu foi a Eva Furnari. Ela é uma escritora de literatura infantil.
Olha, o nome do livro, de onde foi tirada essa história, é Lolô Barnabé, que foi publicado pela Editora Moderna, que fica em São Paulo, no ano de 2010, e esse trechinho está lá na página 18 desse livro. Com base na leitura do texto, pinte a resposta correta. Então, nós vamos fazer juntos. Qual era o trabalho de Lolô Barnabé? Ele era um construtor ou ele era um inventor? O que diz o texto? Que ele construía coisas ou que ele estava ficando com uma mania do quê? De inventar. Então, ele era um inventor. Claro que muito provavelmente quem inventa alguma coisa acaba construindo, né? Mas nós vamos usar ali o que pede de acordo com o texto. Número 2. Por que Brisa, a esposa de Lolô Barnabé, resolveu ajudá-lo na oficina? Por quê? Para ele voltar mais cedo do trabalho ou porque não gostava de ficar em casa? Lembra o que diz o texto? Para ele voltar mais cedo para casa. Número 3. O que Lolô, Barnabé e Brisa faziam quando chegavam em casa e paravam de trabalhar na oficina? Eles brincavam com o filho Finfo ou eles continuavam trabalhando em casa? Lembra? Eles davam um beijo no filho, mas eles iam fazer o quê? O trabalho da casa. Então, vamos lá, né? Eles continuavam trabalhando na casa. Na sua casa, acontece algo parecido com o que ocorre na casa de Lolô Barnabé? Na sua casa, como que funciona, né? Todo mundo trabalha, só alguém trabalha, outro fica em casa. Como que é? Pensa aí como que é na rotina da sua casa. E vamos falar lá da nossa tarefa de casa, que está lá na página das fichas, que é a página 117. Vamos falar então dela, né? Leia o texto a seguir. Arthur e Marina são amigos e se conheceram na escola. Na escola eles aprenderam o que é trabalho. Nós também já aprendemos o que é trabalho, né? Depois da aula, eles ficaram pensando sobre o trabalho dos seus familiares. Arthur pensou sobre o trabalho da sua mãe, a mãe de Arthur é professora. Marina pensou sobre o trabalho do seu pai, o pai de Marina é motorista. Faça um desenho sobre o trabalho dos pais de Arthur e Marina nos balões da imaginação de cada um deles. Então aqui tem a Marina e o Arthur, eles estão imaginando o trabalho dos pais, que já foi dito no texto. Então, vocês vão desenhar aqui como é que eles estão imaginando o trabalho que o pai e a mãe exercem, tá bom? Na página seguinte, tem lá, vamos ver. Número 2. Ache as palavras a seguir e depois de achar as palavras, pinte-as. Então, vocês têm algumas palavras, ó, trabalho, humanos, escola e casa. Vocês vão procurar essas palavras aqui, certo? Encontrou a palavra, vai pintar. Olha bem, essa é uma atividade bem importante, porque você tem que olhar como é que é a palavra escrita, encontrar ela aqui, pintar só as palavras que compõem, ou melhor, pintar as letras que compõem essa palavra, né? Juntas, né? Não é separado. Por exemplo, eu não posso pintar lá trabalho, pintar o T aqui, o R aqui, o A lá, o B, não. Tem que estar alinhado, né? Junto. Número 3. Agora utilize as palavras que encontrou para completar corretamente as frases abaixo. Então eu tenho lá, os seres transformam a natureza por meio do... E letra B, o trabalho é necessário em vários lugares, como a nossa e a nossa, que vocês vão completar com as palavras do quadro. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Encontro vocês na nossa próxima aula. Grande abraço e até lá!